Igreja, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Agora é hora de nós nos acalmarmos, ficarmos em paz, tranquilos, vendo as crianças brincando, correndo, é tão bom, né? Mas quando começa o culto a gente pelo menos tenta, os que não conseguem, ficar mais quietinhos na cadeira, sei que para alguns é difícil, mas a gente tenta. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês comigo lá no Salmo 29, Salmo 29, verso 1 e 2. Salmo 29, versos 1 e 2, diz assim: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. No versículo 1, ele pede para nós que somos filhos de Deus entregarmos, darmos ao Senhor o que? Quem está com a Bíblia aberta aí? Glória e força. Na quinta-feira, geralmente, nós já estamos mais cansados, mais desanimados, cansados dos afazeres da semana. Mas mesmo assim, a Bíblia pede para que a gente entregue o nosso melhor, glória e força, a nossa força, para o nosso Rei, para o nosso Jesus. E fala aqui no verso 2 para que a gente o adore na beleza da sua santidade. O nosso Deus é santo. E Ele quer a nossa adoração, a nossa força, e Ele também quer de nós a nossa santidade. Então que nessa noite, aonde você estiver aí no seu cantinho, você possa entregar o seu melhor, a sua maior glória para o Senhor e a sua maior força para Ele. Vamos ficar de pé para a gente orar todos juntos? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigada por essa quinta-feira, obrigada porque nós estamos aqui respirando, fortes, Senhor, fortes para entregar ao Senhor o nosso melhor. Fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, tudo é para a honra e glória do Teu nome, Papai. Fica conosco, nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus, amém.
eleita pode sair. Essa aqui é outra geração eleita. Agora as crianças podem sair. Eu acho que vai ter juniores também que podem sair. E os adultos também podem ficar. Não saem não. Os irmãos estão tão felizes, sabe por quê? Eu vou aguardar as crianças saírem. Eles estão aqui marchando no Espírito hoje. Os irmãos estão muito felizes que nós terminamos hoje o quarto dia da semana de oração. Foi um dia menos da semana, mas nós tivemos muitos testemunhos hoje aqui. Os testemunhos que nós ouvimos nos edificou muito na fé. E o que nós estamos vendo com o passar do tempo nos grupos de oração? A quantidade de oração tem sido cada vez maior, a quantidade de orações respondidas tem sido cada vez maior. Isso muito nos alegra. Eu quero convido você agora para que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 14. Nós estamos aí no feriado, alguns irmãos já estão no ritmo do feriado. Nós temos também, você não pode esquecer que domingo nós liberamos os irmãos da escola bíblica, mas à noite vai ser uma festa, então não deixe de estar aqui conosco. Nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, vamos estar recebendo novos membros e mais algumas coisas legais que estão acontecendo no nosso culto ao Senhor. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 14, então nos diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Você sabe bem da história de Abraão, por isso não é necessário nós lermos todo o capítulo. A palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão para sair de Ur, dos caldeus. Abraão conheceu o Senhor e começou a andar com o Senhor. No seu caminhar ele cometeu alguns deslizes. Mesmo assim, a palavra do Senhor testifica acerca de Abraão, de que ele foi chamado o pai da fé. Abraão é uma referência na Bíblia para alguém que andou em fé. Por que Abraão foi chamado por Deus e pelos escritores como o pai da fé? Porque ele aprendeu a confiar na voz que o guiava. E eu pergunto aos irmãos nesta noite: que voz tem guiado você? Que voz você tem deixado guiar você? Se nós deixarmos o mundo nos levar, o nosso fim não será bonito. Se nós deixarmos as emoções nos levarem, nós vamos de vez em quando tropeçar. Então temos que ter muito cuidado com as vozes que insistem em entrar na nossa cabeça e que insistem muitas vezes em nos guiar. Uma dessas vozes chama-se voz da necessidade. Você tem que ter cuidado, porque o ditado de fora diz assim: a necessidade faz o sapo pular. Não é verdade? Deus usa algumas situações e circunstâncias da nossa vida para nos tirar do lugar onde nós estamos. Que você nunca pode, na hora da necessidade, vender a sua alma para resolver um problema temporário. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Durante toda essa semana, o Senhor Deus nos falou aqui de maneira poderosa nas meditações que nós tivemos aqui no culto de oração desde segunda-feira. Nós vimos o Senhor falando sobre as portas. Deus abre portas, Deus também fecha portas. Nós vimos que Deus também Ele interfere na nossa vida de maneira sobrenatural, sem que nós estejamos esperando. E a mensagem de hoje é uma continuação de tudo aquilo que nós ouvimos nessa semana, que eu trouxe da parte do Senhor para os irmãos de segunda-feira. Os
mensagens vão ser postadas no nosso canal do YouTube, você poderá depois ver a sequência delas. Mas o que eu tenho da parte do Senhor hoje para você é: Deus proverá. Vamos falar juntos? Deus proverá. Você precisa confiar nisso. Os tempos estão esquisitos e estão também difíceis. A própria palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala ao seu jovem discípulo Timóteo, diz que os últimos dias seriam tempos difíceis. Eu penso que esses tempos difíceis que nós estamos vivendo estão no centro dele. Está difícil para todo mundo. Está difícil para trabalhar, está difícil para vender. Os irmãos que têm cliente, paciente, freguês, depende deles, está difícil, a gente sabe. Isso tudo reflete o que nossa nação está passando. Mas a nossa nação não está passando por um momento de dificuldade só dela. A dificuldade ela é mundial. Em alguns aspectos nós estamos até bem demais, porque com toda a dificuldade, com todo o desemprego, ainda aqui no Brasil, quando chega um feriado cumprido como esse, o povo faz churrasco, o povo vai para cerveja. E se faz churrasco e tem cerveja, é porque apesar de toda a dificuldade ainda temos uma certa riqueza que outros países não têm gozado da mesma sorte. Nós somos um povo abençoado. Irmãos, é inacreditável. Eu fico olhando para esse posto de gasolina que nós temos na frente aqui. Já começou a fila ali. E não é porque a gasolina vai subir, porque nem sei se tem previsão de gasolina subir. É porque o povo está abastecendo os carros para passear e viajar. Então, com toda a dificuldade na nossa nação, nós estamos indo, vindo, se vestindo, comendo, bebendo, e louvado seja Deus por isso. Mas dentro da igreja, nós temos também aqueles irmãos que têm levado uma vida dura no seu trabalho. Os que trabalham para ter um lugar ao sol melhor com o seu freguês, com o seu paciente, com o seu cliente, têm tido dificuldade. Os irmãos que são lojistas aqui na igreja têm ouvido falar das dificuldades. Se você der um passeio ali no bairro da Glória, você vai ver algumas placas de vende-se, passa-se esse ponto, aluga-se. E aqui isso está repetido aqui perto da gente, em Coqueirão. O que nos espera? Não sabemos. Uma coisa nós podemos professar: nós servimos ao mais forte. Davi disse assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que palavra bendita! A gente pode passar os apertos na vida? Pode. Mas o Senhor nunca vai nos desamparar. Em todo instante o Senhor Deus vai estar conosco. Quando nós entendemos que a fonte de tudo que precisamos está no Senhor, e nós nos colocamos debaixo da sua poderosa mão, então a paz se instala na nossa vida e o medo da falta vai embora. Eu quero falar hoje para aqueles que têm tido esse medo, o medo da falta. Se você pegar de Gênesis Apocalipse, a palavra, a expressão não temas, ela é recorrente, mas em todos os livros aparece essa expressão, não temas. O Senhor não quer que a gente tenha esse tipo de temor. Se você pegar Mateus capítulo 6, quando o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, diz à igreja, não só aos seus discípulos dos seus dias, mas a nós também: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Essas coisas se preocupam aqueles que não conhecem o Senhor. Ele dá o padrão do reino. Ele diz: olha, se você fizer duas coisas, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Então, conselho divino para que o medo seja extirpado da nossa vida é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Primeiro o reino, o resto vem a rebote da nossa vida. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que conta a história de Abraão,
que, quando é desafiado na sua fé, ele obedece o Senhor, ele sobe o monte com seu filho Isaac, e na hora em que eles estão perto do local onde Isaac ia ser sacrificado, Isaac pergunta: pai, temos aqui a lenha, temos aqui o cutelo e o fogo, mas o cordeiro, pai, onde está? Aí Abraão disse: o Senhor proverá. Essa sentença deverá sempre estar na nossa boca na hora que o medo se aproximar. Para nos abraçar, para nos imobilizar, nós temos que declarar o que Abraão declarou: o Senhor proverá. Você tem desafios à sua frente que você depende de dinheiro. Você não tem recurso. Não é porque você foi um mau gestor, é porque você está passando por um momento de dificuldade. Nessa hora você deve fazer essa evocação: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Lá em casa nós temos feito isso desde que os meninos são pequenininhos. Nós passamos muita dificuldade, mas sempre no momento da dificuldade nós chamamos o Senhor e dizemos: o Senhor proverá. Você precisa declarar isso dentro da sua casa. O Senhor proverá não é só um recurso financeiro. O Senhor proverá a oportunidade. O Senhor proverá a boa companhia. O Senhor proverá aquilo que você precisa, é a saúde. O Senhor proverá. É por isso que a nossa boca, ela deve estar sempre declarando a palavra de Deus. Quando nós declaramos a palavra de Deus, o reino se instala onde nós estamos declarando a palavra de Deus. Então, quando chegou a hora do sacrifício, a Bíblia diz que Abraão estava pronto para sacrificar Isaac, e um anjo então do céu bradou a Abraão: não faça isso. Ele interrompeu o seu processo de sacrifício. Ele estava pronto para sacrificar o seu filho, e a Bíblia diz que havia um cordeiro preso num arbusto, e ali foi Abraão, tirou o cordeiro e imolou o Senhor, e aquele local ficou conhecido como o Senhor proverá. Qual é o local que deverá na nossa vida ser conhecido como o Senhor proverá? A sua casa. A sua casa. A sua casa precisa exalar essa ambiência de provisão divina. Onde há a consciência de que Deus nunca vai abandonar você, você poderá dizer com toda certeza aqueles que te visitarem: na minha casa não tem falta, porque na minha casa o Senhor tem provido. Amém, meus irmãos? Isso é uma coisa muito séria. Eu fico pensando, irmãos, que noite que Abraão deve ter tido até chegar no monte para sacrificar o seu filho Isaac. Se você estuda a história dos povos pagãos, inclusive em Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão, era costume sacrificar o filho primogênito aos deuses, para angariar vantagens, para ter vantagens. E isso na cabeça de Abraão era uma coisa costumeira. Ele já tinha visto em Ur dos Caldeus. Mas nós estamos aqui em Gênesis. E lá em Êxodo, quando o Senhor dá os 10 mandamentos, um dos mandamentos dizia: não matarás. O Senhor nunca vai pedir ninguém da sua família como sacrifício. Aí, quando de uma alma bondosa para dar uma água, eu estou com a garganta inflamada aqui na prata. Quem proverá? Acho que o pastor Rodolfo já foi lá, fiquem irmãos. Quem proverá? Quem proverá? Essa é uma pergunta que nós fazemos quando estamos com os filhos prontos para ir para a faculdade e você tem muito medo de frustrar o seu filho dizendo: meu filho, eu não tenho condição de pagar uma faculdade para você. No domingo aqui, de manhã,
A pastora Juliana e a Márcia estavam conversando aqui, nossa conversa aqui estava nesse entorno da preocupação dos nossos filhos, netos, irem hoje para uma faculdade do Estado, com os valores que estão sendo ali apregoados. Então, qual é a preocupação dos pais cristãos? Nós queremos que os nossos filhos tenham condição de uma faculdade, mesmo que ela não seja cristã, mas uma faculdade particular, onde não vai se envolver com valores que sejam contrários à palavra do Senhor. Obrigado. Nessa hora em que esse medo se manifesta, você precisa declarar o Senhor no problema. Meus irmãos, não se trata de ser místico nas coisas em que falamos, mas se trata de ter fé na palavra que nos salvou e que nós declaramos. O maior exemplo disso é que Satanás, ele perdeu a vitória para Jesus, não foi no sopapo, foi na palavra. Jesus não usou um porrete para bater o inimigo. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para bater o inimigo. A mesma arma nós devemos usar na nossa casa. Naquilo que tivermos necessidade, nós devemos chamar a promessa para aquela necessidade. Então, se a sua necessidade hoje é falta, a promessa é: Deus proverá. Deus proverá. Então, não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber, porque os ímpios fazem assim. Nós somos do Senhor, e o Senhor sendo o nosso pastor, o que vai acontecer? Nada nos faltará. Salmo 145, verso 14 a 16, nos diz assim: o Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti, Senhor, esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Assim expressou o salmista. A palavra de Deus então diz que é Deus que vai prover. As coisas vão ficar mais difíceis daqui para frente, podem ter certeza. Quando eu estava ali fora, o pastor Rodolfo estava ali com o Martins, falando da nossa dificuldade aqui, meus irmãos, com o estacionamento. Eu falei que vai ficar mais difícil, porque na hora de surgir esse prédio aqui do lado, as pessoas que vão visitar os moradores desse prédio vão encher essa rua aqui. Mas eu posso declarar pela fé que para a igreja Deus proverá. Amém, irmãos? Deus vai prover estacionamento. E se o problema é estacionamento, isso não é um problema, isso é um santo problema. E essas coisas que são da parte do Senhor, a gente coloca na mão dele para ele resolver. Quem sabe Deus nos dá um terreno aqui perto, para a gente usar como um anexo da igreja, para estacionar os carros dos futuros irmãos. Você fica comigo aí na terra, amém? Deus conhece todas as nossas necessidades. Todas. Não tem nenhuma necessidade que você tenha que Deus não saiba e não queira satisfazer e prover. Mateus 6, versículo 8, o Senhor Jesus diz assim aos discípulos: o vosso Pai sabe o que tendes de necessidade antes que vocês peçam a Ele. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você necessita. Mas não deixe de pedir. Você sabia que nós honramos a Deus quando nós pedimos a Deus? Quando eu faço a Deus um pedido, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu reconheço que o provedor que eu quero, preciso e reconheço é Ele. Então, não há vergonha nenhuma em nós colocarmos os nossos pedidos diante do altar. O vosso Pai Celeste conhece a necessidade que passais antes mesmo que nós verbalizemos essa dificuldade. A Bíblia também diz que o Senhor nos acompanha diariamente.
Diariamente o Senhor nos acompanha. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, eu quero ler com os irmãos. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Mais de 2 milhões. Nós concluímos agora, terça-feira, aqui, o curso com a irmã Gisela sobre o tabernáculo. Que maravilha de revelação que nós recebemos aqui. Quanto conhecimento! Nós temos orado, irmãos, para que todo o conhecimento que Deus tem nos dado seja encravado em nosso espírito. Sabe por quê? Para na hora da dificuldade nós chamarmos a nossa realidade uma promessa que diz respeito àquela necessidade. E a nossa tristeza, nosso sentimento de pena é vermos tantos irmãos que desconhecem a palavra do Senhor. Olha, nós temos liberdade de ter Bíblia de diversas versões. A minha coleção de Bíblias está só aumentando, mas elas não estão fechadas, eu as leio todas, eu comparo os textos. E se você não tem condição, você pelo menos tem aqui, olha, aqui no smartphone você baixa a versão da Bíblia que você quiser. Mas nós não temos feito assim. Nós não temos feito assim. Antigamente o povo de Deus era conhecido como o povo do livro preto. Hoje a Bíblia, para quem não quer se identificar como cristão, ela está com capas diversas, tem capa para todos os modos, gostos. Mas as pessoas estão com vergonha de carregar a Bíblia. Você é identificado quando tem uma Bíblia na mão, como alguém que pertence ao Senhor, como alguém que ama o Senhor e ama a sua palavra. Eu pergunto aqui, você tem lido a palavra do Senhor? Você está preparando-se para ir para o céu? Porque quando nós dizemos que amamos alguém, nós queremos conhecer aquela pessoa o máximo que puder. Qual é a intenção do nosso conhecer aquele a quem amamos? É que nós queremos agradá-lo. E como é que você vai conhecer uma pessoa se você não ouvir essa pessoa falar com você? De igual maneira nós fazemos com a palavra de Deus. De igual maneira nós fazemos com a palavra de Deus. Quando você não lê a palavra de Deus, você pode até declarar que você ama a Deus, mas a sua irresponsabilidade em conhecer a palavra de Deus está dizendo diante de Deus o contrário. A palavra de Deus diz que Deus nos acompanha diariamente. Eu quero ler um texto que está em Filipenses 4, versículo 19, que fala sobre os recursos que Deus tem para você. Os recursos que o Senhor Deus tem para cada um de nós, eles são infinitos. Assim diz o apóstolo aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O próprio apóstolo diz que o Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. E como é que nós nos relacionamos com Deus? O que você está precisando? Eu diria hoje que muitos estão precisando da sabedoria. A Bíblia diz que Deus é rico em sabedoria. E sabe por que é importante você ter sabedoria? Para você não fazer bobagens na vida. Quem não é sábio comete tolices. E algumas tolices, depois de cometidas, poderão trazer prejuízo não é só a você, mas as pessoas que dependem de você. Meus irmãos, eu tenho ensinado aqui no culto dos autônomos, empresários e nas empresas que eu sou chamado para ministrar a palavra de Deus. Eu vou lá só para ministrar a palavra. O segredo de prosperar. E o segredo de prosperar está na palavra de Deus. Você pega o Salmo 1, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos, e vamos falar, nem se assenta na roda dos
vencedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Você medita na lei do Senhor, medita de dia e de noite? Ou só no domingo à noite, quando o pastor que recebe um salário gordo, inclusive está gordo, ele tem a obrigação de ensinar. Aí fica com a boquinha aberta, igual o passarinho, o pastor tem, e bota a comidinha. E quer prosperar? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Você lê o texto, palavra. Eu fiz agora um exame no laboratório. Vocês nos ouviram uma página no Instagram dizendo os efeitos que acontecem no nosso cérebro, primeiro, quando oramos. Áreas são acendidas em áreas específicas quando oramos. Outro exame que fizeram. Regiões do nosso cérebro que não acendem quando você lê um livro qualquer, mas acendem quando você lê a palavra de Deus. Por que será? Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E essa parte agora que eu gosto. E tudo quanto fizer. Aí a outra sentença no versículo seguinte é: mas não são assim os ímpios. Sabe quem tem ímpio dentro da igreja? Será que tem ímpio dentro da igreja? Porque o ímpio é aquele que não tem prazer na lei do Senhor. O ímpio é aquele que não dedica tempo para meditar nas palavras do Senhor. Eu sou do tempo da carne, irmãos. Já falei aqui para os irmãos. Eu e a Bíblia trocou muita carta antes de paquerar, quando namorava. Eu cheirava a carta dela para tentar sentir o cheiro dela na carta, até lambia. Sentir o gosto, é verdade, a mão dela pegou aqui. Irmãos, tinha esse carinho, essa preocupação. É assim que a gente devia fazer com a palavra de Deus, irmãos. Você não vai aprender a palavra de Deus por osmose, baixa o braço aqui e ela pula dentro de você, não. Você vai ter que parar, vai ter que ler, vai ter que meditar, vai ter que ruminar, vai pedir ao Espírito Santo para que ele comece a tirar a venda do seu entendimento para que a revelação entre. Aí você viu um monte de gente, irmãos, dentro da igreja ferrada, não sabe por quê. Como é que está o seu prazer na lei do Senhor? Tem prazer? Está seguindo o que a lei do Senhor está ensinando? Tudo quanto fizer prosperará. Ele é a fonte de toda sabedoria, diz a palavra do Senhor. Aí você não sabe, você está numa sinuca de briga. Você já tentou de todas as maneiras, você não consegue levantar a boca. Você dá um passo para frente, 2 passos para trás. Aí você diz: agora eu vou. Eu conheço um monte de irmãos que me ligam pedindo socorro, de aconselhamento, mentoria. Agora eu vou vir fora para esse negócio de mentoria. Eu não sei. Principalmente quando é crente, aí você conversa com a pessoa e diz assim: como é que está a sua vida com Deus? Precisa melhorar, né? Não, tá bom, precisa melhorar, já não posso não. Só tem consciência que está pisando na bola. Mas como é que está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Tem ido na casa do Senhor? Tem estado em comunhão com a igreja do Senhor? Participa da Santa Ceia? Tem levado uma vida de pureza na presença do Senhor? Está tentando acertar diariamente? Vem para a escola bíblica? Não vem. É dizimista ofertante? Não é. Então você está dizendo para Deus que você não confia que Ele vai providenciar. E o problema é que Deus, é a única hora que o Senhor Deus diz assim: ô abençoado e incrédulo, faz uma prova de mim. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Tem mantimento na minha casa? Vou explicar o que é o mantimento na minha casa. 2 situações. Primeiro, acontece isso tudo aqui. Deus, eu sei que
pessoa está precisando de dinheiro, eu vou depositar na conta da igreja. Não, é para nós, irmãos. A gente tem que tecnologia nos servindo, a gente poder servir os irmãos. Tem gente que não tem consciência, mas o Senhor disse que para manter a obra dele, ele tem que estabelecer a palavra. Vocês têm ouvido os conselhos do Senhor? Não é só na vida financeira, em relação a tudo, padrão de escolha, padrão de quem anda com você. Ande só, mas não ande mal acompanhado. Você quer ser santo, ande com gente que é mais santa que você. Você quer ser bem-sucedido e abençoado, ande com quem está na sua frente, é bem-sucedido e abençoado. Se você andar com gente carnal, você vai se tornar carnal. Se você andar com gente espiritual, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Os seus amigos dizem quem você é diante de Deus. Você pode ter amizade com todo mundo, mas essas amizades elas deverão servir para você influenciar, não para elas influenciarem você. A amizade que presta é aquela amizade que traz você para a presença de Deus. A amizade que não presta é aquela que leva você para longe de Deus. Essa não presta. O namoro que presta é esse que traz você para mais perto de Deus. O casamento que é abençoado é aquele cujos cônjuges se esforçam para levar a família aos pés do Senhor. Se não é assim, sai fora que é zebra. Lá no meu tempo dizia assim: sai fora que é rabo, vai dar ruim. Não ande com quem é carnal, porque os carnais vão ficar nesse mundo. Não ande por quem tem simpatia pelo demônio, igual o Senhor Laurence Conte falou na sua música, simpatia pelo demônio, amados. Não namore o pecado, porque aqueles que vivem de uma maneira carnal não ouvirão a voz de Deus e vão achar que tudo é balela, papo furado dos pastores, dos pregadores, quando dizem que Deus proverá. Deus proverá, a minha vida está toda lascada. Aí você levanta a vida da pessoa e você vê o porquê. Aí você vê que a Bíblia diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Para quem Deus proverá? Para todos. Quando Deus proverá? Se você começar a andar na presença de Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus provê para todos, mas Deus provê especialmente para os seus filhos. Deus provê especialmente para os seus filhos. Há um cantor cristão chamado Deus Proverá. Eu vou ler uma estrofe desse hino para você. Na forte aflição, perigo e dor, na vil traição, no horrendo terror, com toda certeza a vitória virá. É firme a esperança, meu Deus proverá. Em tudo o Senhor nos pode valer, do mal com amor nos quer defender. Com Cristo bem perto em nós se achará a viva esperança, meu Deus proverá. Quando Deus proverá? No tempo dele, mediante a sua busca pessoal. Mas se tem algo que você pode começar a pedir como provisão de Deus hoje na sua vida, é: Senhor, me dê sabedoria. É muito triste nós vermos as pessoas ganhando idade, os anos passando, e tanta gente já idosa, desprovido completamente de sabedoria. Serve-se de amigos que sejam sábios. Tive um amigo meu que teve a semana aqui, um deles, e ele veio aqui para a gente orar junto e depois falar de um projeto que tem pessoal. Aí eu comecei a falar, ele arrancou do bloco de notas do telefone e falou assim: você pode falar um pouco mais devagar? Eu comecei a observar que ele estava tendo cuidado de anotar alguns conselhos que eu havia dado para ele.
e falou: estou saindo daqui com um novo rumo no meu negócio, por causa daquilo que Deus falou através de você. Cerque-se de pessoas que sejam bons conselheiros. E a Bíblia diz que o conselho, a sabedoria, nem sempre ela vem de graça, ela tem preço. A Bíblia diz em Provérbios que a sabedoria deve ser comprada. Quando diz comprada, não é você botar dinheiro para alcançar a sabedoria. Você quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que aqui a maior parte dos irmãos que trabalham no comércio ou são autônomos e empresários, quando tem um coach aí, você quer outro cara, porque ele tem conselhos sábios e você vai pagar, não vai? Se você quer um conselho que vale a pena, compre só a Bíblia, a palavra de Deus. Começa por aqui, porque aqui os conselhos são para esta vida e para a vida. Hoje eu fiquei muito feliz aqui com os testemunhos que nós ouvimos. Foi uma bênção a nossa semana de oração. E olha, irmãos, tem duas coisas que todos nós precisamos. Mais do que dinheiro, tudo isso. Precisamos de sabedoria do Senhor e discernimento. E sem sabedoria e discernimento, nós vamos nos equivocando muitas vezes. Eu preciso de sabedoria para saber agir em tudo. No meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu relacionamento com as minhas ovelhas. Eu preciso de sabedoria para saber gerar recursos financeiros. Eu preciso de sabedoria para gestar aquilo que Deus tem me confiado. Eu preciso de sabedoria. Mas eu também preciso de discernimento. Quando é Deus falando e quando é o diabo falando. Abre as suas mãos, feche os seus olhos. Eu oro a Ti, Pai, porque creio na Tua palavra. Ela foi enviada e ela está cumprindo com o propósito de ir atrás. Aqui estão os meus irmãos queridos que têm congregado aqui neste lugar, têm estado debaixo dessa autoridade, e eu tenho visto a Tua boa mão sobre a vida de todos eles. Te dou graças pelo agir e operar do Senhor na vida dos irmãos, e oro nesta hora para que o Senhor os abençoe poderosamente com as suas famílias, na saúde, na paz em casa, nos relacionamentos, marido e mulher, pai, filho, irmãos, primos, avós, que os nossos lares sejam saudáveis, Senhor, possamos gozar da Tua eterna e doce paz. Também eu abençoo os meus irmãos para que possam prosperar e darem glória ao Teu santo nome em tudo que fizerem. Abençoa o trabalho da mão dos meus irmãos, para que tudo que lhes tocar, ó Deus, possa ser abençoado pelo Senhor. Que não trabalhem com 2 pesos nem 2 medidas, mas que sejam sérios e sejam honestos em tudo que fizerem, Pai. Dá-nos a Tua bênção, Pai. E agora, quando consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas, pedimos que a Tua mão continue sobre os lares aqui representados. Assim oramos, dando graças por essa palavra, sabendo que em tudo o nosso Deus nos proverá. Bendito seja o Teu nome, agora e para sempre. Amém. Você poderá consagrar o Senhor, o seu dízimo, a sua oferta.